Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vamos falar de tributação nos planos de previdência complementar. Eu escuto falar muita coisa nesse tema, faça previdência porque tem incentivo, não faça porque tem imposto alto, faça investimento, não faça investimento, enfim. Vamos conhecer um pouco mais agora desse tema e por isso eu separei esse tema em 3 vídeos. Então vai ser o vídeo de hoje, teremos mais 2 que eu vou separar em 3 pedaços que eu considero assim bem importantes de separar. Então vamos acompanhar. Eu sou Ivan Velasquez, sejam bem-vindos ao canal Traduzindo o Segurês, porque aqui cuidamos do seu presente para garantir seu futuro. Existe aí uma divergência de opiniões entre planejadores financeiros, economistas, entre corretores de seguros e entidades de previdência complementar, dizendo que você não pode fazer previdência porque as taxas são altas, porque os impostos são altos. Aí você vê os corretores falando, não faça investimentos porque tem lá o come-cota e na previdência o imposto é cobrado só quando você mexe no dinheiro. Enfim, gente, na verdade, a minha opinião sempre é: precisamos ter as duas coisas, tanto investimento quanto previdência complementar. Lógico, precisamos ter inicialmente uma educação financeira, saber que precisamos gastar menos do que ganhamos para poder guardar e poder fazer tudo isso. Mas aí é um tema para um próximo ou próximos vídeos, Então hoje vamos falar disso, Como funciona a tributação nos planos de previdência complementar. E como eu disse, separei em 3 pedaços, então o pedaço de hoje eu vou falar da seguinte coisa, O que é tributado num plano de previdência complementar? Parece doido isso, mas é isso mesmo, O que é tributado? Porque se você não souber o que é tributado numa previdência complementar, não adianta você saber quais são as regras, quais são as tabelas, quais são as formas de tributação, porque isso implica totalmente no resultado final. Então hoje o foco vai ser esse, entender um pouquinho mais desse cenário todo e o que é tributado na previdência complementar. Então vou deixar vocês aqui de novo com o Velas, ele vai explicar todo esse conceito de forma rápida, de forma hoje vai ser bem rápido, bem simples, E acompanhem, vamos lá, Velas, é com você. Então, vamos conhecer aqui qual que é o tamanho da mordida desse bichano num plano de previdência complementar. Vamos desvendar um pouquinho esse mistério aí. Para falar de tributação em previdência complementar, primeiro eu preciso falar de 2 coisas antes de entrar no mérito de como é tributado. Por exemplo, no meu ponto de vista, bem meio que eu defendo, eu falo sempre de 2 aspectos, ou 2 pontos de vista. O primeiro que é o ponto de vista previdenciário e o segundo que é o ponto de vista de investimento. Por que eu falo isso? Existem as questões técnicas e as questões tributárias, legais, que envolvem o plano de previdência, que isso aí é básico, mas eu defendo esses 2 pontos de vista porque isso me motiva a contratar um plano de previdência e também me motiva a definir qual tipo de plano que eu contrato. Eu quero fazer uma poupança de longo prazo com uma boa rentabilidade que pode me dar algum tipo de incentivo fiscal e lá na frente eu posso ter a liberdade de transformar isto em renda, coisa que um investimento puro não me dá essa possibilidade. Porém, eu tenho sim que ver o lado investimento da Previdência para saber se ele tem uma boa rentabilidade mesmo ou não, comparado com outros planos, por exemplo. Mas eu não posso descartar a Previdência só pelo lado de comparação com outros investimentos. Então, pensando em ter uma renda no futuro, eu vejo esse ponto de vista previdenciário para contratar uma Previdência e eu também acompanho o ponto de vista de investimento, de comportamento de rentabilidade, para ver se a coisa está legal. E outra coisa também, quando você fala em incentivo fiscal, que vai ser logo na sequência, eu comparo muito a Previdência para ter renda com o que você vive com o seu salário mensal. Nós temos um salário mensal que ele está sujeito a uma tributação de imposto de renda e a Previdência, vocês vão ver, que é exatamente a mesma tributação. Então esse é o aspecto previdenciário que eu falo. E já o aspecto investimento segue as regras como é que se fala? As regras de tributação
Dos investimentos mudam-se as alíquotas, mas a regra de como taxar, a regra do tempo, a lógica é muito parecida, né? Então a gente tem que ver esses dois aspectos. Por quê? Porque eu preciso saber como o plano de previdência é tributado, mas antes de saber como ele é tributado, eu preciso saber isso aqui, ó. O que é tributado? Parece esquisito, né, falar o que é tributado, mas não é, porque isso aqui vai definir tudo que nós vamos ver nos próximos vídeos, inclusive. Então, hoje esse vídeo é focado nisso, o que é tributado numa previdência complementar. E para isso, nós vamos já mostrar aqui as duas grandes diferenças, né, que nós temos o famoso PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, que ele tem incentivo fiscal, né? Então ele incentiva a você pagar menos impostos, dessa forma você vai ser incentivado a fazer um plano de previdência complementar por este motivo. E temos o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefícios Livres, que não tem incentivo fiscal, mas isso não é ruim, porque você vai pagar um tipo de tributação similar ao dos investimentos que as pessoas já têm. Então veja que uma pessoa que já está acostumada a receber um salário e ser tributado, ela vai se identificar muito com o jeitão do PGBL, e a pessoa que faz investimentos vai se identificar mais com o jeitão do VGBL, né? Então por isso que é bom conhecer esses dois tipos de plano, que é aqui que está a diferença. Vamos então ver o detalhe de cada um agora. O que é tributado no PGBL? Então tanto no P quanto no V, para você formar o seu saldo de conta de previdência ao longo do tempo, é simples assim. Você tem a soma dos seus depósitos, que é o dinheiro que saiu do seu bolso, e você tem também os rendimentos, né? E essa proporção que vocês estão vendo aqui, que o rendimento é muito maior que os depósitos, é para aquela pessoa que ficou realmente lá médio e longo prazo num plano de previdência ou em qualquer tipo de investimento, onde os rendimentos serão maiores do que os depósitos. Lembra que eu falo que o tempo é o fermento da rentabilidade? Essa imagem aqui deixa claro isso. Quanto mais tempo eu deixar, mais a rentabilidade age sobre o seu dinheiro e mais dinheiro você vai ter trabalhando para você. Então tá lá, você tem seu saldo de conta. O que acontece agora no PGBL? Na entrada, que são os depósitos mensais e os aportes, e o que acontece na saída, que são os saques, as rendas e também as portabilidades de saída. Vamos lá então. A grande diferença está aqui, ó. É que no PGBL você pode usar os valores que você depositou durante o ano para abater na declaração de imposto de renda, seguindo esta regra, que é um limite de até 12% da renda bruta tributável anual. Exemplo, uma pessoa que ganha 100 mil reais por ano, por exemplo, tá? Ela pode abater até o limite de 12 mil reais, que são 12% dessa renda bruta, de tudo que ela investe em previdência. Então, se ela pode abater 12 mil reais por ano, se ela depositar R$1.000 por mês, ela vai poder abater 100% do que ela deposita. Agora, se ela depositar R$500 por mês, ela depositou durante o ano 6 mil reais, ela vai abater os 6 mil reais. Então, é até 12%. É tudo que ela deposita até 12%. Então, eu depositei 6 mil, vou abater 6 mil porque está dentro do limite de 12. Já uma pessoa, por exemplo, que depositou 2 mil reais por mês, ganhando os mesmos 100, ela vai poder abater os 24 mil reais que ela depositou? Não, porque o limite dela são 12 mil reais, que é 12%. Então essa é a regra, tem que ficar atento a essa regra. Mas, para usar esse benefício, temos que respeitar as seguintes condições. Eu só posso usar essa dedução se eu declaro o imposto de renda no formulário completo, que é aquele que me permite lançar todas as minhas deduções, por exemplo, saúde, educação, dependentes, entre outros, inclusive a previdência. E também precisa ser contribuinte do INSS, porque se você não for contribuinte do INSS, não pode usar essa dedução. Isso aí é uma regra que a Receita tem e é muito rígida, não tem o que fazer. E olha que coisa interessante também. Se você tem filhos ou dependentes que são seus dependentes na declaração de imposto de renda, você pode fazer um PGBL para seus filhos ou esse dependente no seu CPF como responsável e também usar isso como abatimento. Por quê?
Lembra que eu sempre falo que o ideal é uma pessoa fazer uma previdência de médio e longo prazo de 4 a 7% da sua renda bruta mensal ou renda bruta anual? É isso, eu faço de 4 a 7. Se eu fizer 7, ainda me sobra 5% que eu posso abater. Então eu posso fazer um PGBL infantil para os meus filhos ou algum dependente e posso abater da minha declaração de imposto de renda. Basta fazer esse plano como sendo eu ou você o responsável do plano. Então isso aqui são incentivos que o governo dá para você fazer a previdência no PGBL. Agora, o que acontece na saída então, que é o que nós estamos aqui discutindo e conversando, que é tributação. Quando a pessoa for tirar esse dinheiro, seja por um saque parcial ou total, ou algum tipo de renda, o imposto vai incidir sobre 100% do seu saldo, a soma dos depósitos mais os rendimentos. Ah, mas por que vai cobrar imposto dos meus depósitos? Porque você teve, durante todo o período de contribuição de depósitos, você pôde abater esses 12%. Então, já que você tem um incentivo de abater 12%, você vai ser taxado também. Só que tudo isso aqui vocês vão ver no segundo vídeo, que podem ser feitos os ajustes. Você pode até ter restituição ou pagar a diferença de imposto caso o governo cobrou menos. Mas isso fica para o próximo vídeo. Então essa é a regra. Então no PGBL o que é tributado? 100% do seu saldo, seja para saque, seja para renda. E a saída de portabilidade não há incidência de R, tá? Todo movimento que você faz de transferência de saldo de uma entidade de previdência complementar aberta para outra, motivado por uma melhora de rentabilidade, redução de taxa, tem vários motivos para isso, 100% do seu saldo vai para esse outro plano e não há incidência de imposto de renda, porque esse dinheiro não saiu do sistema de previdência complementar aberto. Esse dinheiro ficou lá dentro, ele não circulou numa conta corrente, nada. Então por isso que não se paga imposto. Essas são as características então do PGBL. Vamos agora então conhecer o VGBL. Então, como vocês já viram no PGBL, o seu saldo de conta tem esse jeitão aqui. E o que acontece então? Na entrada, não tem incentivo fiscal. Então eu não posso usar nada que é do VGBL para abater de imposto de renda. E para quem é indicado esse plano? Para as pessoas que declaram no formulário simplificado, que é aquele que eu já tenho o desconto lá de 20% que o governo dá, ou para quem é isento de R. Então, se eu não preciso usar deduções, para que eu vou fazer um PGBL e pagar imposto sobre tudo? Então, eu vou lá e faço um VGBL. E o que acontece na saída, então? O IR vai incidir sobre os rendimentos e, no caso de portabilidade, também não existe incidência. Então, a portabilidade não tem imposto de renda nem no PGBL, nem no VGBL. Então perceba então aqui, ó, o que é tributado no VGBL, os rendimentos, no PGBL, tudo é tributado. Isso tem que ficar muito claro, porque essa informação, ter este conhecimento, implica totalmente em qual proposta você vai assinar na hora de contratar seu plano, qual é o seu planejamento tributário pessoal e familiar, em que isso vai me ajudar, vai me contribuir. Então, às vezes, é bom você ter essa... É bom não, você precisa ter essa informação e quem te vende precisa saber disso também para tomar a sua decisão, tá? E aqui eu vou deixar um panorama geral comparando os dois tipos de plano, onde você pode perceber as diferenças de um para o outro para a sua análise. Então, a ideia aqui realmente é te ajudar a você tomar a melhor decisão quando for fazer seu plano de previdência. Viram como é simples identificar o que é tributado num plano de previdência e que essa é a primeira parte que precisa conhecer para saber o resto, para saber como é a tributação? Porque se eu não sei o que é tributado, eu não sei o impacto das tabelas que vão ver na sequência sobre o meu plano de previdência, né? Então esse primeiro vídeo foi justamente para isso, para a gente identificar o que é PGBL, que é tributado sobretudo porque tem incentivo, e o que é VGBL, que vai ser tributado nos rendimentos porque não tem incentivo, mas também é uma coisa boa que é muito parecido com os fundos de investimento, que as pessoas já estão acostumadas, né? Então é isso, nos próximos vídeos vamos conhecer agora as formas e as tabelas de tributação, beleza? Então obrigado por estar aqui mais uma vez nesse vídeo, nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, é dividindo que se ganha e o importante é o que interessa. Tchau!